Bem, né, a terceira semana do PET 2, né, a carga horária complementar, vamos ter aí a aula de sociologia, né? Nosso tema é o fato social, tá? Quem desenvolveu esse pensamento foi Emily Durkheim, então nascido em 1858 e viveu até 1917. Antes de começarmos a aula, gostaria de pedir, né, para se inscrever no canal Recorte Histórico lá no YouTube e também seguir, né, o Recorte, né, o arroba Recorte underline histórico lá no Instagram. São as duas mídias, né, que nós utilizamos para repassar as aulas, né, para postar as aulas que nós temos aí para a semana. Então, sem mais delongas, né, sem mais conversas, vamos aí entender um pouquinho a respeito do fato social de Emily Durkheim. Emily Durkheim, né, foi um sociólogo francês considerado um clássico da sociologia, pois foi o primeiro a desenvolver um método de trabalho sociológico completamente autônomo dessa disciplina e rigorosamente desenvolvido do ponto de vista científico, né? Então, o Emile Durkheim foi o pioneiro, né, no desenvolvimento do pensamento sociológico, né, utilizando aí, métodos científicos. Né. Durkheim não reconheceu o trabalho de Auguste Comte, né, o filósofo francês que idealizou a sociologia. Ele não reconhecia em Auguste Comte como um sociólogo. Para Durkheim, apesar dos esforços de Comte, né, este teria permanecido naquele ponto intelectual que ele mesmo havia tentado superar, as abstrações metafísicas. Comte não teria fundado a sociologia enquanto ciência, no sentido de não ter conseguido criar para ela um método científico rigoroso e autônomo, capaz de conferir-lhe a capacidade de entendimento correto e concreto da sociedade. Então, para o Durkheim, né, para o Emile Durkheim, o Augusto Comte ele acabou caindo, né, no sentido metafórico aí da palavra, no mesmo erro de outros, né, a utilização mais aí de um senso comum do que mesmo um método científico, né, para poder entender, né, a sociedade de um modo mais correto e concreto. Durkheim também introduziu a sociologia na pesquisa acadêmica, mas para que chegasse a esse patamar, ele precisou encontrar um método apurado para o tipo de trabalho, um método que não falhasse. Uma dificuldade que o atrapalhou foi o fato de as pessoas e as sociedades serem tão diferentes uma das outras. Por isso, em busca da fundação da sociologia como ciência, o sociólogo passou a identificar padrões nos comportamentos das pessoas. Essa dificuldade que ele encontrou foi no sentido de que cada sociedade ela tem aspectos diferentes, né? É uma cultura diferente, um modo de falar, um modo de vestir, um modo de se comportar. E isso dificultava a utilização de um método científico para se estudar determinados fenômenos, né? Então, o Durkheim ele vai tentar buscar aspectos comuns em todas as sociedades, tá? Então, o método científico que ele utilizou, né, para tornar a sociologia como uma ciência foi buscar aspectos que eram comuns, né, em todas as sociedades. Não demorou para que ele percebesse que havia fatos sociais que compunham uma consciência coletiva geral das sociedades. A fim de que a pesquisa sociológica alcançasse o esperado rigor metodológico, o pensador entendeu que o objeto de estudo do sociólogo deveria ser justamente o fato social.
né? O que é o fato social? Nós já falamos a respeito dele na aula passada, né? O fato social é algo externo que influencia, né, a maneira de comportamento de determinados grupos sociais. Então, para Durkheim, o que deveria ser estudado na sociologia é o fato social, né, aquilo que interfere, né, aquilo que faz a coerção, né, do ser, né, do ser humano, né, do indivíduo a tomar determinadas atitudes. Então, né, nós já vimos na aula passada, por exemplo, a escola, o modo de vestir, então são fatos externos, né, não são fatos individuais. Então, para Durkheim, o sociólogo tinha que se debruçar no estudo do fato social e não do indivíduo. Fato social é um conceito sociológico que diz respeito às maneiras de agir dos indivíduos de um determinado grupo e da humanidade em geral. Segundo Émile Durkheim, né, pensador francês, considerado clássico da sociologia, os fatos sociais moldam a maneira de agir das pessoas pela influência que eles exercem sobre elas, né? Os fatos sociais são conjuntos de hábitos praticados pelas pessoas por meio de suas ações, que permitem a identificação de uma consciência coletiva, a qual age por trás dos indivíduos, influenciando as suas ações de alguma maneira. Então, para o Durkheim, né, o fato social é essa influência, né, que existe e que faz com que as pessoas passem a agir de uma determinada maneira, tá? Mesmo que seja inconsciente. A gente tem um quadrinho aí do lado, né, uma tirinha, que demonstra bem isso, né? A menina conversando com a mãe, fala lá: mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. Aí a mãe vai perguntar: para quê? É para expressar a minha individualidade. E está todo mundo fazendo, né? Então aí demonstrou, né, que a menina acreditava que fazer uma mecha verde no cabelo estaria expressando a individualidade dela. Mas na realidade não, né? Porque está todo mundo fazendo. Né? Se está todo mundo fazendo, não é uma demonstração de individualidade, é uma demonstração de alguma influência, né? de que houve aí na cabeça da menina uma influência que deveria se fazer uma mecha verde, né, no cabelo, e que isso estaria demonstrando a sua individualidade. Mas no momento em que a coletividade está fazendo, isso já não mais pertence à individualidade de cada um, e sim a um coletivo. O que é fato social? Segundo Durkheim, fato social é toda maneira de agir fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Né? Então, aquela coerção, né? Aquilo que você recebe de influência, ou ainda que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possam ter, né? Que possa ter. Então, o fato social é isso, né? É aquela influência que uma sociedade tem a respeito aí de determinado fato, né? De determinado fenômeno, e que passa a influenciar o modo com que essa comunidade, né? Que esse grupo de pessoas vão passar a agir. Isso significa que os fatos sociais são gerais, coercitivos, né? E exteriores. Ou seja, né, o fato, né, vai influenciar, né, os grupos, né, geral, né, naquele grupo. Ele é coercitivo, né, ele é meio que forçado, o indivíduo é meio que forçado a utilizar aquilo, né, vamos dizer assim, para não ficar fora da moda, né? Então você acaba utilizando aí algumas coisas que você
sem perceber, né, está sendo forçado a utilizar para não ficar fora, né, do grupo. Tá? E esse fato normalmente é exterior. Ou seja, eles se apresentam como regras gerais no modo de agir dos sujeitos de uma sociedade. São exteriores ao sujeito e são coercitivos, na medida em que atuam como forças em cima de indivíduos. Nesse sentido, o fato social é verificado e não pode ser modificado pela ação individual, pois há uma força exterior, a consciência coletiva que o molda, né? Então, a gente vê muito isso na televisão, né? Na moda, né? As pessoas usarem roupas, né? Nós, quando saímos à noite e percebemos os grupos de pessoas, a gente vê que muitos utilizam o mesmo padrão, né, de roupa, né, e isso muda, né, esse ano a moda é uma, o ano que vem a moda é outra, e você acaba sendo obrigado a utilizar aquele tipo de roupa, né, então isso foi o quê? Uma ação coercitiva, né, se você não utilizar, você vai ficar fora da moda, né, e vai ser excluído de determinados grupos, então você acaba sendo obrigado, né, e isso acaba sendo aí uma consciência coletiva, né, de que tem que se usar aquilo, né, daquela forma, muitas vezes influenciadas aí pela mídia, né, por revistas de moda, pela televisão e etc. O fato social e a educação, né? A educação é um dos maiores fatores coercitivos, né, em relação ao fato social, né? A educação ela padroniza as pessoas, tá? Então a forma com que você se veste para ir para a escola, a forma com que você se comporta na sala de aula, a forma com que a sala de aula é proposta, né? Tudo isso aí são fatos são fatos sociais, né? E que influenciam a maneira com que você pensa, a maneira com que você age. Então, a educação é um fenômeno sociólogo que molda o indivíduo de acordo com a consciência coletiva. A forma com que a gente propõe a educação no Brasil, por exemplo, não é a mesma forma que se propõe a educação na Europa, né, nos Estados Unidos. Podem até ter aí alguns aspectos iguais, similares, mas na realidade a sociedade que propõe essa forma de educação, ela vai propor de forma com que a sociedade imagina que deva ser o comportamento das pessoas. O intuito da educação formal não é somente ensinar ao aluno as ciências, mas também a cultura e as normas sociais esperadas de um indivíduo que vive em determinada sociedade, a fim de que ele consiga interagir, né, integrar-se ao grupo social. Então, a própria escola, né, a própria educação, ela vai criar, né, ela vai moldar, né, o aluno, a pessoa, de uma forma com que ela possa integrar a comunidade, né, ao grupo social. Tá? Então, a educação ela deveria não só abranger aspectos culturais, né, e também formar cidadão no sentido em que ele atue, né, nesse processo aí de criação, né, de outras formas, né, de se ver a sociedade. A educação em si é um fato social no sentido em que atua como processo da preparação cultural dos indivíduos para a vida em sociedade, e no sentido em que está presente, de maneira hegemônica, no interior de uma sociedade em todas as sociedades. Todas as sociedades desenvolvem sistemas de educação, seja eles nos moldes da educação formal, né, a escola, seja no âmbito familiar, né, pois todas as sociedades cultivam o hábito de responsabilizar os adultos pela preparação da criança para a vida em sociedade. Então, a sociedade, né, tanto na escola quanto a educação familiar,
ela tenta moldar, né, o indivíduo para que ele possa integrar aquela sociedade em que ele vive, né? E isso é algo a ser debatido, né? Até que ponto isso vai criar pessoas conscientes, ou até que ponto que essa consciência que vai ser inserida na pessoa será correta, né? Visto que a sociedade ela padroniza os indivíduos, né? Todas as pessoas elas têm que ter um comportamento parecido, né? Aquele que não tem um determinado comportamento, ele é marginalizado na sociedade. A gente pode citar grupos de punks, né? Ou, por exemplo, LGBTs, então, e por aí vai, né? Outros grupos. Então, esses grupos que não estão moldados, né, para aquele tipo de sociedade, eles acabam sendo colocados aí à margem, né, da vida social. O fato social normal e patológico. Os fatos sociais podem ser normais ou patológicos, né? Então, eles podem ocorrer normalmente na sociedade, mas também podem ser considerados algum tipo de patologia. Os fatos sociais normais são aqueles que decorrem do desenvolvimento da sociedade dentro de uma norma comum, um padrão comum de vida que visa o aprimoramento dos indivíduos e a manutenção da coesão desses e da vida em sociedade. Então, os fatos sociais normais são aqueles fatos sociais em que vai existir aí a padronização, né? Todos vão seguir aquele modo de convivência social, né? O fato social normal preza por uma ordem institucional e da vida individual e mantém em funcionamento os laços solidários que unem os indivíduos de um grupo, tá? Então, existem aí os fatos sociais que vão fazer com que os indivíduos se mantenham solidários, né, se mantenham unidos dentro daquele grupo. Tá? Agora, o fato social patológico é aquele que se desenvolve fora da norma, como uma doença. Ele é perigoso e, quando atinge uma dimensão maior, pode afetar negativamente a sociedade. Os fatos sociais patológicos podem ser, por exemplo, os crimes, o homicídio, a violência como um todo. Tá? Então, a violência, né, qualquer tipo de violência, ela está fora do padrão, né, fora do fato social normal. Tá? Então, esse fato social ele é patológico, né, ele é como se fosse uma doença. Quando uma sociedade vê-se tomada pela criminalidade, pela violência, é possível dizer que há o efeito de um fato social patológico, que foge à normalidade esperada por uma sociedade. Então, nós temos aí, né, uma divisão do fato social, né, o fato social normal, que é aquele fato social que influencia as pessoas a viverem de uma forma solidária, né, e muitas das vezes esse fato social ele é institucional, né, ele é criado pelas instituições para que a sociedade possa viver, né, solidária, unida. E existe o fato social patológico, né, que é aquele fato social que foge à normalidade. Né, o fato social, por exemplo, né, da violência, né, a violência ela é causada por fatos sociais, por influências da sociedade em que torna aquela pessoa um marginal, né, um delinquente. Então, essa fuga da normalidade a gente pode chamar então de fato social patológico. Assim a gente termina, né, a nossa aula de hoje. Falamos um pouquinho aí sobre fato social, né, sobre Emile Durkheim, né, resumindo, o fato social é tudo aquilo que influencia o indivíduo, né, seja o fato social normal, né, institucional, que a convivência social
ela seja solidária, e o fato social patológico, né, que é aquele que vamos dizer negativo, né, que vai tornar o indivíduo marginal à sociedade, né, ele vai ser marginalizado aí da sociedade. Falamos um pouquinho sobre o fato social da educação, né, que é a educação formal e a educação familiar também influencia, né, na criação de costumes, né, da forma de agir das pessoas. E, por fim, também falamos a respeito um pouquinho do Émile Durkheim, né, que é o sociólogo, né, que criou um método científico para se estudar a sociologia e criou aí, né, a disciplina, né, introduziu aí a disciplina sociologia. Terminamos então. Um abraço a todos e até a próxima aula. Não esqueçam, né, de seguir o Instagram, né, o @Recorte Histórico, e também de se inscrever lá no canal Recorte Histórico. Um abraço, até a próxima aula.